A gente ouve muito falar em inovação na educação, né? E hoje uma das mais interessantes, sem dúvida, é a gamificação. A tecnologia está mudando completamente o jeito que a gente aprende, e essa ideia de usar elementos de jogos no ensino, bom, é uma das transformações mais fascinantes que a gente vai desvendar agora. Pois é, imagina só. E se a aula fosse menos uma palestra e mais uma missão? Essa pergunta está bem no coração do que é a gamificação. A ideia é essa mesmo, transformar o aprendizado numa experiência mais, sabe, mais interativa, mais cativante, quase como uma jornada. Mas para a gente entender de verdade o poder disso, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o problema que a gamificação tenta resolver. É isso aí, o grande problema do engajamento na escola. Porque vamos combinar, hoje em dia, com tanta coisa interativa acontecendo no mundo digital, o modelo de ensino mais tradicional acaba tendo uma dificuldade danada para prender a atenção e motivar a galera. E o contraste fica bem claro aqui, né? De um lado você tem o aprendizado tradicional, que muitas vezes é passivo. A informação chega e pronto. Do outro, a gente tem o que seria um aprendizado engajado, com participação ativa, progresso que dá para sentir, recompensas que chegam na hora. A gamificação entra exatamente aí, sabe? Tentando criar essa ponte para deixar a educação bem mais dinâmica e participativa. E é exatamente aqui que a gente começa a ver a aprendizagem reimaginada como um jogo. A gamificação surge como essa solução em potencial, como uma proposta bem direta. Pegar a estrutura, a diversão, a mecânica dos jogos para atacar de frente aquele problema de engajamento na sala de aula. Mas calma lá, é super importante entender uma coisa. Gamificar não é, de jeito nenhum, só colocar a turma para jogar videogame na aula. Não é isso. É algo mais sutil. É pegar a mecânica dos jogos, tipo competição, desafios, recompensas, e aplicar isso em atividades que não são jogos, como as atividades da escola, para deixar tudo mais estimulante. Ok, mas como isso funciona na prática? Bom, funciona usando esses elementos-chave que a gente vê nos jogos. Pensa só, sistemas de pontos que dão aquela sensação de avanço, sabe? Medalhas e conquistas que reconhecem o esforço, até placares de líderes, os famosos leaderboards, que criam uma competição saudável. Quando a gente junta tudo isso com o feedback que vem na hora, o resultado é um senso muito claro de progresso e de realização. Tá, mas por que isso funciona? Por que transformar o aprendizado num jogo é tão eficaz? A resposta para isso, gente, está na psicologia. Tem uma ciência por trás desse progresso divertido. E é isso que a gente vai ver agora. Uma das principais explicações vem da teoria da autodeterminação. O que ela diz, basicamente, é que a nossa motivação decola quando três necessidades psicológicas básicas são atendidas. Primeiro, a autonomia, que é o poder de fazer escolhas, de sentir que se está no controle do próprio caminho. Segundo, competência, aquele sentimento de eu consigo, de superar um desafio. E terceiro, conexão, que é o senso de comunidade, de pertencer a um grupo. E o que uma boa gamificação faz? Ela acerta em cheio nessas três necessidades. E tem mais! Outro conceito fundamental aqui é a chamada teoria do fluxo. Pensa naquela atividade em que o tempo parece voar. É isso. O fluxo acontece quando a dificuldade de uma tarefa está na medida certa para a habilidade da pessoa. Não é tão fácil a ponto de ser chato, nem tão difícil a ponto de ser frustrante. É o ponto ideal. A pessoa entra num estado de imersão total. Os melhores jogos fazem isso com maestria. E, consequentemente, as melhores estratégias de gamificação na educação também buscam criar esse estado. Beleza. Agora que a gente já entendeu a psicologia por trás, vamos levar essa conversa para a próxima etapa. Porque a tecnologia de hoje não está só ajudando, ela está turbinando a gamificação, criando experiências de aprendizagem que são realmente poderosas. É aqui que entram as tecnologias emergentes. A gente está falando de coisas como realidade aumentada e realidade virtual. E olha, elas não só dão um apoio para a gamificação, elas transformam o jogo todo, permitindo criar ambientes de aprendizado que, sério, antes eram coisa de ficção científica. Vamos pegar a realidade aumentada, ou RA. A ideia aqui é sobrepor informação digital no mundo real. Imagina apontar um celular ou um tablet para a página de um livro e, de repente, ver uma molécula 3D flutuando ali na sua frente que você pode girar e explorar. Conceitos que são super abstratos se tornam concretos e interativos. Fica muito mais fácil de visualizar e entender, né? Já a realidade virtual, a RV, vai um passo além. Ela te transporta para outro lugar. Pode ser para dentro de um evento histórico, tipo caminhar pelas ruas da Roma Antiga, ou te colocar dentro de um laboratório virtual super seguro para fazer um experimento de química. É um nível de imersão que dá uma compreensão prática que simplesmente não dá para replicar com os métodos mais tradicionais. Mas nem tudo são flores. É super importante a gente ter uma visão equilibrada sobre isso.
A gamificação não é uma varinha de condão, uma solução mágica para tudo. A implementação dela tem seus desafios, tem armadilhas escondidas que a gente precisa olhar com muito cuidado. E esse dilema fica bem claro quando a gente olha os dois lados da moeda. A promessa de aumentar o engajamento é real, funciona. Mas qual a armadilha? O risco de o foco virar só a recompensa externa, os pontos, a medalha, e não o aprendizado em si. A promessa de criar experiências dinâmicas. Ótimo, mas a aplicação pode ser superficial se não estiver bem amarrada com o currículo. E usar tecnologias poderosas é incrível, mas pode acabar criando uma exclusão digital se nem todo mundo tiver acesso. Então, depois de ver tudo isso, qual é o veredito? Qual o papel da gamificação nesse futuro da educação que a gente está construindo? Vamos juntar as peças e ver os pontos principais. Bom, as conclusões finais são bem diretas. Primeiro, sim, a gamificação pode, de fato, aumentar e muito a motivação. Ponto. Mas, segundo ponto, ela é uma ferramenta poderosa, não uma solução mágica. O sucesso dela vai depender de um design muito bem pensado, que integre de verdade a gamificação com o currículo. Também é crucial achar o equilíbrio certo entre as recompensas e a motivação que vem de dentro, a vontade de aprender. E talvez o mais importante de tudo, a acessibilidade tem que ser prioridade, para ninguém ficar para trás. Então, a gente fica com essa pergunta, né? Qual a melhor forma de projetar o futuro da aprendizagem? A gamificação e todas essas novas tecnologias são, sem dúvida, ferramentas incríveis que a gente tem na mão. Mas a responsabilidade de usar tudo isso de um jeito inteligente, de um jeito inclusivo, essa responsabilidade é de todos nós. O futuro da aprendizagem está sendo escrito agora, e a grande chave é fazer isso com propósito.